Boa noite. Espero que todos estejam na graça e na paz, e com a graça e com a paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 25, versículo 19 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Queria fazer agora um convite. Eu vou até descer também agora. Fique de pé. Fique de pé, se possível. Eu quero pedir na verdade, para todas as pessoas, todos os irmãos, embora que aqui é a família na fé, mas se você está com esposo, esposa, filhos perto de você, abrace ele assim, né? Não precisa ser uma coisa tão extravagante, mas segura. Vângela, Dani, Lucas, vem aqui também. Eu vou até eles, tá? Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos falar hoje um pouquinho sobre família. Tá? Eu estou aqui com minha família, está faltando o nosso mais velho. E vamos fazer uma oração agora pela nossa família. Tá bom, então? Pai querido, nós te louvamos, meu Senhor, por fazermos parte da família na fé. Nós queremos te agradecer também, meu Senhor, pela família que o Senhor nos concedeu. Quando eu digo a família, esposa, esposo, filhos, porque são bênçãos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe como famílias, que nos ajude, meu Deus, que cada família tenha um líder que tenha a perspectiva de Josué, e os seus, naturalmente, seus líderes tenham também a disposição de todos terem o sentimento de que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A família precisa de oração. As famílias nunca precisaram tanto de oração como nos nossos dias. A família nunca enfrentou um ataque tão forte para a destruição dela como nos nossos dias, como na nossa geração. Por outro lado, eu percebo que a gente, quando fala de que a família está precisando, dependendo de oração, eu quero que você pense em 2 aspectos. O primeiro, naturalmente, são ataques externos. É o que nós estamos sofrendo hoje. Os ataques internos, talvez, não vai mudar ou nunca vai mudar, porque a família, quem faz parte dela, são pessoas com defeitos, pecaminosas, né? Como você, como eu. Então, a família precisa de oração. Mas eu pergunto, você crê na oração? Você crê nisso? Amém? Às vezes, irmãos, eu fico desconfiado que
Alguns de nós diz que crê na oração, mas eu não achei que não crê, não. Deixa eu lhe dar um exemplo. A gente está conversando com uma pessoa, um irmão em Cristo, às vezes um aconselhamento, e esse irmão, ele tem um problema com outro irmão de relacionamento. A gente diz assim, irmão, mas faz o seguinte, ore a respeito disso, para Deus agir, para Deus resolver esse problema. Aí a pessoa diz assim, pastor, eu não consigo não. Eu não consigo fazer isso não. Eu digo, mas não é para você fazer, é para você orar para Deus fazer. Parece-me que nós não cremos tanto na oração como deveríamos crer. A família precisa de oração. Esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso, sobre família. Há duas considerações importantes e interessantes que precisamos fazer antes de irmos para a parte naturalmente aplicativa. A primeira, irmãos, é que esse texto parece ser um parêntese no livro de Gênesis, explicando como Deus deu continuidade à família de Abraão. Os versículos que antecedem o versículo 19, do capítulo 25, do versículo 1 ao 10, narra o fim da trajetória física de Abraão. Abraão morreu com a idade de 175 anos. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, que da descendência dele, que da família dele, viria a bênção para todas as nações. Mas Abraão morreu. E a continuidade, ou a perpetuidade, e o cumprimento dessa promessa viria pela família de Abraão, pela descendência de Abraão. Portanto, é Deus dando prosseguimento à linhagem da promessa. No versículo 11 do capítulo que lemos, diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Isaac habitava junto a Beer-Lahai-Roi. E aí vem a segunda consideração, que o texto do versículo 11 diz que Deus abençoou a Isaac, mas esse texto também, a segunda consideração tem a ver, como foi que Deus abençoou a Isaac? Dando a ele uma família. A segunda consideração sobre o texto é o versículo 21. Parece ser o centro de gravidade do texto. Vai dizer o meio pelo qual Deus abençoou a Isaque. Leia comigo. Isaque orou ao Senhor pela sua esposa. A oração de Isaque foi o meio pelo qual Deus fez cumprir a sua promessa, que da linhagem de Isaque viria a descendência que abençoaria a terra. Isaque orou ao Senhor. E quando eu olho Isaque orando ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, a gente poderia se perguntar, mas seria preciso Isaque orar pela sua esposa para que ela tivesse filho? Porque Deus não havia prometido? Sim ou não? Eu enumerei aqui inúmeras passagens até aqui que Deus diz para Abraão. Por exemplo, Gênesis 12 e o versículo 2, a parte A diz: de ti farei uma grande nação. Gênesis 4 a 5, Deus diz para Abraão olhar para o céu, e se ele pudesse contar as estrelas, seria assim a geração dele, tão numerosa como a areia do mar. Gênesis 17, 7 a 8, mais uma vez Deus repete a promessa a Abraão de que daria a ele uma descendência. E ainda mais, essa descendência viria um descendente que abençoaria as famílias da terra. E a última, pelo menos quase a última, essa aqui eu quero ler, Gênesis 22, quando Abraão é testado a sua fé para oferecer Isaque, o filho da promessa.
E Abraão, então, estava disposto a fazer o sacrifício. E Deus, então, intervém por Isaque. E no verso 17 do capítulo 22, mais uma vez, Deus diz a Abraão: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E eu me pergunto, quando chega no capítulo 26, versículo 21, e oro, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela não tinha capacidade genética de procriar, de engravidar, ela era estéril. Precisava Isaque orar, de uma vez que Deus tinha prometido abençoar, e naturalmente tem a ver com a multiplicação da família, da descendência de Abraão. Isaque orou ao Senhor. E hoje à noite vamos pensar, meus irmãos, em algumas áreas que nós precisamos orar pela nossa família. É bem provável que todos nós, ou se não a maioria, faz isso. Ora pela sua família. Mas talvez você faça assim, aquelas orações bem genéricas. E essa passagem vai nos mostrar alguns detalhes importantes. Nós precisamos focalizar a oração para a nossa família. O verso 19 diz assim: são estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. A primeira área, nós percebemos no versículo 20, que nós precisamos orar pela nossa família, pela nossa descendência. É orar pela constituição da família. É orar pela origem da família. É orar pela formação da família. Nós temos aqui o texto dizendo o encontro ou o começo da família de Isaque. Isaque casou com Rebeca. E a gente lê o texto tão rapidamente que não para pensar como foi que Isaque casou com Rebeca. Como foi que aconteceu esse casamento? Isaque, quando chegou na idade de casar, Abraão chamou o servo da confiança dele e disse: você vai na terra da minha família, de onde eu vim, você vai escolher dentre os meus familiares uma esposa para o meu filho. E o servo disse mais ou menos assim: não, deixa eu levar ele, né? Porque eu não vou escolher uma mulher para o menino. Aqui são as minhas palavras, tá? Abraão disse: cautela. Não vai fazer voltar para lá o meu filho. Você vai buscar uma mulher para o meu filho, porque eu vou ficar orando para Deus ir na frente para encontrar uma esposa para o meu filho. Foi assim ou não foi? Abraão estava orando a Deus para Deus dar uma esposa para o seu filho. O servo foi. E quando o servo chegou bem perto da cidade, num poço, onde as pessoas, as moças e mulheres vinham buscar água, o servo também orou ao Senhor. Em outras palavras, me ajuda a encontrar uma esposa para o filho do meu Senhor. Havia oração do pai, havia oração do servo, do amigo, para Deus dar uma esposa para Isaque. Então nós, na qualidade de pais, precisamos orar a Deus na constituição das novas famílias, orar pelos nossos filhos, orar para que Deus lhes dê cônjuges que venham do Senhor e que eles também sejam cônjuges que possam vir do Senhor para abençoar vidas de filhas ou de filhos. Amém, meus irmãos? Ainda dentro desse ponto, a gente precisa orar pelos nossos filhos para a constituição das novas famílias. Nós vivemos uma cultura bem diferente da de Abraão. Abraão escolheu uma esposa para Isaque. E parece-me que Deus, quando a gente depende de Deus, Deus dá a coisa completa. Rebeca era uma mulher muito bonita. Rebeca seria uma mulher que, se ela passasse perto da gente hoje, nós olharíamos para o céu e diríamos: ô avião,
Era um mulherão. Eu só contar essa do avião. Uma vez eu estava na praça com um amigo meu, irmão em Cristo, e o avião da Varig passou bem baixinho, aquele cargueiro, passou bem baixinho assim na praça, em Cruzeiro do Sul. Aí eu olhei e falei assim, irmão, que coisa bonita, é um avião, assim, né, voando. Ele disse, por isso, pastor, quando passa uma mulher bonita, as pessoas dizem, o avião. Então, Rebeca seria o avião. Então, jovens, orem a Deus, para que Deus lhe dê, né, uma esposa, um esposo. E confie em Deus. Deus tem bom gosto. Mais do que você e eu. Não é, Isna? Não é verdade, Isna? Quando a gente depende de Deus, Deus faz milagres. Deus fez com Isaac. Isaac era um rapaz do campo, né? E Rebeca era uma mulher da cidade. Mas um ponto que eu queria falar aos filhos, muito importante. Jovens, olhem para mim. Voltem à cultura de Abraão. E antes que o seu coração se enamore por um rapaz ou por uma moça, dependendo do sexo, eu acho que a gente tem que ser bem específico, né? Peça o conselho ou a opinião do seu pai ou da sua mãe. Pai, o que o senhor acha? Mãe, o que o senhor acha? Porque os pais não vão olhar só para a beleza, né? Se tem ou se não tem. Os pais vão olhar para a família que ela ou ele vem. Então, não peça para o pai o conselho ou a mãe o conselho depois que você se namora. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque depois que você se namora, aí você fica, usar aquela frase, o amor é cego. Não, a burrice é cega. Então peça conselho aos seus pais. Ouça o conselho dos seus pais. Siga a orientação dos seus pais. Mas a primeira área que nós precisamos orar pelas nossas famílias é orar pela formação dela, pela constituição dela. E você, meu irmão, comece a fazer isso. Acredite, irmãos, dá certo. Eu fiz. Dá certo. Uma segunda área que nós precisamos, eu não diria necessariamente orar, mas nos atentar, é o papel do homem nessa questão de oração, de vida espiritual da família. Quem foi que orou pela sua esposa? Quem foi? Como é o nome do homem aí, gente? Isaac. Não foi o pastor, né? Porque na época, né, sacerdote. Mas eu quero dizer aqui, meus irmãos, que o homem é o sacerdote da família. É ele que tem que orar pela sua família. É ele que tem que apresentar, Senhor, me ajuda a suportar esses dias da TPM. Tem graça, Senhor. Ore pela sua mulher. Ore pelos seus filhos. Inclusive, uma coisa que você deveria fazer, eu diria até para mim também, é a gente durante a noite, quando acordar, ou lá no quarto, ele pode ter 18 anos já, 17, 13, coloque a mão na cabeça dele e ore a Deus por ele. Pai, aprenda a orar pelos seus filhos. Mãe, aprenda a orar pelos seus filhos. Eu lembro no início da minha juventude, a gente tinha um amigo, rapaz, uma excelente pessoa como pessoa, mas o bicho era nosso cego. Gente, esse andava dando cavalo de pau em alta velocidade e acidente, ele nunca acontecia nada com ele. E eu não entendia por quê. Eu não posso dizer muitos detalhes sobre ele, porque eu tenho muito carinho por ele. A gente perdeu o contato. Ele é uma pessoa muito amável. E se eu disser mais detalhes, os cruzeirenses vão saber quem é. E eu não sabia mais. E quem às vezes ficar na rodada de amigos, conversando e bebendo água. Mas por que não acontece nada com ele? Aí anos depois, Deus me salva. Eu vou para a igreja, estou na igreja, aí lá eu vejo a mãe dele. Aí eu entendi. A mãe dele orava por ele. Eu não sei até que ponto tem interferência de oração. O outro irmão dele, naquele voo, aquele desastre que aconteceu há uns, não sei quantos anos já está, 10, 15 anos, foi o avião da Rico, não foi que caiu? Ele estava no avião. Gente, ele sofreu pequenas escoriações.
Mas a gente orar pelos filhos, orar pela esposa. Um dia desse, eu estava no carro, ia para algum lugar resolver alguma coisa com o irmão Maxson. E ele disse assim: pastor, deixa eu colocar aqui um DVD do Cláudio Duarte. Coloca aí. Ele colocou uma mensagem que o pastor Cláudio Duarte estava contando uma parte, que uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja, porque essa igreja é cheia de fofoqueiro e fofoqueira. E o pastor Cláudio Duarte, do jeito dele: mas irmão, o que foi que aconteceu? Aí ele disse: porque pastor, meu esposo não pode mais entrar aqui, chegar aqui, que todo mundo fica falando dele: olha o fraquinho, olha o fraquinho. Porque o esposo não estava correspondendo às expectativas. Entenderam, né? Fraquinho. E ela, no lugar de orar pelo seu esposo, ela contou para uma irmã que proliferou. Quando ele descobriu, ele disse: irmã, mas não é as pessoas que são fofoqueiras, é a senhora que é fofoqueira. Isso nos leva ao terceiro ponto que a gente tem que orar, irmãos. Isaac orou por uma fraqueza da sua esposa. Qual era o problema de Rebeca? Ela não tinha condições físicas de procriar, de gerar filhos. Possivelmente Isaac nunca a criticou por isso. Possivelmente Isaac nunca falou disso para ninguém sobre isso. Isaac colocou a mão, talvez, no ventre dela e orou por ela. Isso nos leva ao terceiro ponto, meus irmãos. Nós precisamos orar pelos defeitos, falhas um do outro, do cônjuge ou da cônjuge, do esposo ou da esposa. No lugar de falarmos para os outros, nós temos que orar pelos defeitos. Olha, por maior que seja a bênção, quando a gente olha a bênção de Isaac, a esposa dele, essa minha irmã tinha tanto. Gente, a criação desses pais foi terrível. Isaac gostava ou preferia o filho Esaú, Rebeca, o filho Jacó. Eles tinham defeitos. Como você tem defeito, como eu tenho defeito, minha esposa tem defeitos. Nós precisamos orar por esses defeitos. Isaac orou pela esterilidade. Essa palavra aí. Pelo defeito de fábrica da sua esposa. No lugar de falar para outras pessoas, meu irmão e minha irmã, ore por isso. Uma quarta área que nós precisamos orar pela nossa família, eu chamo de orar pelas tensões familiares. Verso 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Eu diria, irmãos, que esse momento de Rebeca com Deus foi Rebeca e a ginecologista ou ginecologista. Rebeca, há quase 4.000 anos atrás, ela fez o primeiro ultrassom da história. Ela estava grávida e os meninos começaram a lutar. E ela possivelmente não sabia se os meninos ainda eram, ou se eram gêmeos. O ponto é que quando ela começou a buscar a Deus, Deus revelou para ela que ela tinha 2 filhos. Ela ia ter 2 filhos, melhor dizendo. Ela tinha gerado 2 filhos. E esses 2 filhos seriam 2 nações. E uma nação seria mais forte do que a outra. 2 povos. Mas eu quero trazer a aplicação aqui, meus irmãos, que nós precisamos orar, por mais abençoada que seja a família, por mais debaixo da oração que a família viva, dos princípios da palavra de Deus, toda família vai passar por tensões, por tribulações. Toda família. Nós precisamos consultar a Deus nesses momentos. Rebeca passou pela primeira tensão familiar com os filhos, eles ainda estavam no ventre dela. E ela consultou a Deus para poder resolver aquela situação, ou pelo menos esclarecer para ela. Eu imagino, irmãos, que filhos nos fazem chorar
diversas maneiras. Quem é pai sabe, e quando eu digo o pais, né, o sentimento que um pai tem pelo filho, pelos filhos, e nos fazem chorar de várias formas. Mas talvez um dos choros talvez mais difíceis do pai suportar, e um pai cristão, uma mãe cristã, é quando os filhos se rebelam, se tornam rebeldes. É quando os filhos não querem mais servir e seguir ao Senhor. É quando essas tensões da vida se penetram no seio familiar. O que nós temos que fazer, meus irmãos? É orar, orar e orar. Escute, meus queridos irmãos, que eu vou lhes dizer. Nunca desista de orar pelos seus filhos. Amém, meus irmãos? Nunca desista. Por pior que seja a situação, o grau de rebeldia, nunca desista de colocá-los diante do trono da graça do Senhor. Consulte a Deus, ore ao Senhor, interceda por eles, seja um escudo para eles em oração, apresentando eles ao Senhor. Mas também, naturalmente, os filhos precisam orar pelos pais, porque os pais também vivem em tensões. Mesmo você sendo tão jovem, adolescente, você pode orar pelos seus pais. Porque as tensões familiares virão, as tensões do casamento virão, e você pode fazer isso sim. Agora eu quero só os jovens que não têm ainda uma família no sentido de ser o patriarca ou a matriarca. Diga amém. Você pode orar pelos seus pais, sim ou não? Epa, sim ou não? Sim. Jonathan, ore pelos seus pais. Lucas, seus pais precisam das suas orações. Giovana. Manu. Júlia. Oh, lembrei da Júlia. Estava querendo lembrar. Aleph. Amiga do Aleph. Felipe. Rebeca. Vocês também precisam orar pelos pais de vocês. Eles precisam, dependem das orações de vocês. E uma quinta e última área é naturalmente orar pela família, no sentido, irmãos, de simplesmente a família. Isso que nós fizemos, essa brincadeira no início, da gente orar. Simplesmente, irmãos, a família sentar ao redor da mesa, ao redor da cama, e simplesmente tirar um tempo para orar. Orar por projetos da família, por necessidades da família, por as áreas de conflitos da família. Vamos colocar e apresentar diante de Deus. Podemos fazer isso, irmãos? Amém? Criar um hábito da gente orar em família. Apresentar as nossas diferenças, problemas ao Senhor como família. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Então, orarmos em família. Nas vitórias e nas derrotas, orarmos em família. Meus irmãos, a gente concluiu, eu quero falar sobre 2 detalhes de uma oração bem-sucedida. A oração de Isaac foi bem-sucedida. Ele orou pela sua esposa e ela concebeu. Ela teve filhos. Deus ouviu a oração de Isaac. Isso significa que Deus ouvirá a oração de Ernesto, de Almeida, de Tonhão, de Rodrigo. Ouvirá as nossas orações. Mas observem, nós não podemos passar em branco. Um dos detalhes, que eu posso chamar de detalhe, de uma oração que Deus vai responder, é quando nós oramos de acordo com as promessas de Deus para as nossas vidas. Observar aqui que ter uma família e uma descendência grande era a promessa de Deus para a família de Abraão, certo? Isaac orou porque Deus havia prometido a ele. Então, quando a gente ora, e não é um exercício tão simples. Eu não sei se os irmãos lembram da oração que eu fiz, que não é minha, é do apóstolo Paulo, quando ele orou, por exemplo, pela igreja de Colossenses. E se eu coloco vocês
todo dia diante de Deus e peça a Deus para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, fortalecido no homem interior. É uma oração que Deus responde, porque está de acordo com a promessa de Deus. E o segundo detalhe, irmãos, que nós temos aqui de uma oração bem-sucedida. Olha que eu sofri tanto quando eu ouvia pregações assim. Se Deus não responde a sua oração, é porque você tem algum problema, está sem fé, está em pecado. Observe aqui. Isaac casou com quantos anos? 40 anos. Eu imagino que depois da lua de mel, Isaac começou a orar pela sua esposa. Quantos meninos nasceram? Isaac tinha quantos anos? Quantos anos mais ou menos Isaac orou pela sua esposa para que Deus ouvisse a oração dele ou respondesse de acordo com a promessa de Deus? Quantos anos? 20 anos. Por isso que Paulo diz, perseverai na oração. Perseverai na oração. Não desista de orar por uma causa, se você crê que essa causa está de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. A sua família, a minha família, precisa da sua oração e da minha oração. Precisamos orar mais pelas nossas famílias. Amém?